Olá pessoal, sou Amaury Simões da HSS e é um prazer enorme poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Em nosso vídeo de hoje é como vender mais e melhor com perguntas poderosas. Conteúdo extraído do nosso workshop de sucesso Perguntas Poderosas em Vendas. Divirtam-se! Pesquisas indicam que nas interações comerciais típicas, os clientes compartilham apenas 20% do que realmente pensam. É um comportamento decorrente de uma confiança ainda imatura entre você e o cliente, de uma provável tentativa de ele querer se proteger de algum pré-julgamento negativo que você possa fazer, ou ainda de evitar se colocar numa posição de fraqueza numa fase futura do processo de compra. Na negociação, por exemplo. Neste cenário danoso aos negócios, principalmente em vendas B2B de média e alta complexidade, em que a informação de qualidade é um elemento crítico, o profissional de vendas pode fazer uso de duas ferramentas de altíssima eficiência: perguntas poderosas e storytelling. O storytelling é a arte de contar histórias, usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores de Hollywood, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. E a usamos para aumentar a confiança do cliente para conosco e assim obter dele as informações que necessitamos. Neste vídeo, compartilharei conceitos básicos, mas muito importantes de como formular perguntas poderosas em vendas, que irá ajudá-lo a vender mais e melhor. Então vamos começar. Vou lhe fazer duas perguntas. Você diria que nas suas interações de vendas, uma reunião, uma ligação telefônica, e-mail, uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, você faz muitas perguntas? Ou como a maioria dos vendedores, seu foco é informar o cliente sobre as características e vantagens dos seus produtos e serviços? Segunda pergunta. E com que frequência você planeja suas perguntas antes dessas interações de vendas? Em meus muitos anos liderando equipes de vendas ou ministrando treinamentos, notei que ter habilidade de fazer boas perguntas nunca foi uma preocupação dos profissionais de vendas. E notei também que as perguntas sempre tinham como foco principal a obtenção das informações mínimas necessárias para a elaboração de uma proposta. Mas por que não fazemos perguntas com mais frequência? Os motivos são: experiência psicológica negativa em perguntar ou responder perguntas que geraram medo e desconforto. Falta de habilidades em perguntar ou responder perguntas. Falta de experiência ou oportunidades. A falta de treinamento, de modelagem ou mentoring. Ou culturas corporativas e ambientes de trabalho que desencorajam perguntas, especialmente aquelas que desafiam as suposições e políticas existentes. Mas afinal, o que são perguntas poderosas? Perguntas poderosas são aquelas que fazem com que a pessoa se concentre e amplie, causa profunda reflexão, desafia premissas que impedem as pessoas de agir de maneiras novas e contundentes, gera coragem e força, leva a um pensamento inovador, contém as chaves que abrem as portas para ótimas soluções, permite que as pessoas visualizem melhor a situação, abre portas na mente e leva as pessoas a pensar mais profundamente. Testa os pressupostos e faz com que os indivíduos explorem por que eles agem da maneira que agem, como também porque optam por agir. E gera ação positiva e poderosa. Imagine que você deseja saber se seu cliente está satisfeito com o fornecedor atual, ou seja, o seu concorrente. Ao invés de fazer uma pergunta fechada do tipo: você está satisfeito com os serviços prestados pelo seu atual fornecedor? Que lhe daria apenas uma resposta sim ou não, você poderia fazer uma pergunta poderosa, do tipo: quais qualidades ideais você procura numa relação com um fornecedor e como isso se compara à sua situação atual?
Ó, esteja certo que ele refletirá bastante para responder. Você descobrirá quais elementos são importantes para ele e em quais seu concorrente não está performando muito bem. Tem algumas perguntas que são tão ruins, mas tão ruins, que eu as chamo de perguntas Saraiva. Quer saber por quê? Então assista esse vídeo. Foi a campainha que tocou? Não, foi a banda do Chico Buarque. Deixa de implicância com a empregada, Saraiva. Foi a campainha sim, Valdivino. A campainha da porta? É. Não, a campainha da janela. Saraiva! Eu não aguento mais, Carolina. Eu não aguento mais. Saraiva! Ou ela ou eu, Carolina. Saraiva, deixa de besteira. Valdivino, atende a porta, por favor. Sim, senhora. Sim, senhora. Calma, Saraiva. Saraiva, calma. Calma. Que isso? Eu vim consertar o computador. Finalmente o senhor chegou, pode entrar, olha aqui. O Saraiva tá ficando ainda mais nervoso desde que esse computador quebrou. É esse o computador? Não, senhor. Esse aqui não é o computador. Esse aqui é um micro-ondas que eu comprei, um produto novo lançado nos Estados Unidos. Eu tava até aproveitando para cozinhar uns bytes aí. Ô, Saraiva, para com isso. Pô, Carolina, o técnico do computador mal chegou, já vem querendo me deletar, Carolina. Saraiva, controle-se, por favor. Posso ver o computador? Não vai ver nada. O senhor vai consertar ele sem ver. Vai consertar em braille. Saraiva! Engraçado ele. Não é graça, não. É tolerância zero. Calma. O que está acontecendo com o computador? Bom, eu acho que o problema dele está no mouse. A senhora quer dizer o rato, né? Vamos abrasileirar. Então, Né? Mouse, rato. É isso. Cadê o rato? O rato está na toca. Saraiva. Inclusive, o senhor não se preocupe que eu vou chamar o gato para ele apanhar o rato. Pichano! Saraiva, francamente, Saraiva, que é isso? Realiza, Carolina, realiza. Eu trabalhando ali no computador, febrilmente, não é? Aí vou apanhar o mouse, quer dizer, o mouse não, o rato, não é? Vou apanhar o rato, ele pula da mesinha, escapa e vai se esconder na toca. Aí o que eu faço? Eu chamo o gato pra ele vir caçar o rato do computador. Vem cá, bichano. Não, Saraiva. Vem cá, bichano. Com licença, com licença. O que ele tem, hein? Nada, não se preocupe. É que eu prendi o dedo na ratoeira. O senhor prendeu? Eu vou buscar socorro. Só um instante, por favor, hein? Ele acreditou. Não, Saraiva, não começa, Saraiva. Não, Saraiva, esquece de mouse, computador. Saraivinha, você não tem nada. É a sua Carolininha do seu ladinho. Você tá mais calminho agora, tá? Agora tô. Foi ele que consertou. Foi ele que prendeu o dedo. Prendeu o dedo na ratoeira. Seu Saraiva, o senhor por aqui! Ele vai levar uma queijada no Kengo, viu? Não vai não. Cadê o Não queijo? tem- Cadê o queijo? Não tem Eu quero queijo! queijo! Não tem queijo! Não estou aqui não, senhor. Estou na Praça Mauá. Na Mauá! É, se eu estou lá no porto comprando uma passagem de navio para navegar na internet. Saraiva! Pergunta idiota! Tolerância zero! Agora que você já sabe a diferença entre perguntas poderosas e perguntas tipo Saraiva, vou lhe mostrar como criar perguntas poderosas. 3 elementos definem a arquitetura de perguntas poderosas, que são sua construção linguística, seu escopo e as suposições inerentes. A construção linguística é a forma como a pergunta é elaborada e geralmente inicia-se com os pronomes interrogativos, como nesse slide. À medida que você passa da simples pergunta sim ou não no início para a pergunta por quê no final, percebe que as perguntas tendem a estimular um pensamento mais reflexivo e um nível mais profundo de conversa. Dessa maneira, ao usar as palavras em direção ao topo deste gráfico, podemos tornar muitas das nossas perguntas mais robustas. Não pense que só porque uma questão está situada perto do topo, isto significa, necessariamente,
que é mais importante ou mais relevante do que suas contrapartes na parte inferior do gráfico. Eu mesmo tenho um caso de sucesso superior a $300 mil em que fiz uso basicamente de perguntas fechadas. Agora falemos sobre a importância das suposições na elaboração de perguntas poderosas. Faça o seguinte teste. Pergunte a alguém por que ele ou ela está usando uma determinada vestimenta. Por exemplo, por que você está usando uma camisa listrada? Ou qualquer coisa similar. Observe principalmente a linguagem corporal desta pessoa. Você notará quase 100% das vezes que este tipo de pergunta é interpretado não como uma curiosidade sua, mas sim uma crítica, uma desaprovação do gosto daquela pessoa. Se você perguntasse por que a Terra é redonda, esta suposição negativa não existiria. Aí sim seria apenas uma curiosidade sua. O último elemento da arquitetura de perguntas poderosas é o escopo. Imagine que você esteja conversando com um gerente de manutenção de uma fábrica. Qual pergunta lhe parece mais apropriada? Como os indicadores da manutenção poderiam ser melhorados? Ou como os indicadores da empresa poderiam ser melhorados? Terceira pergunta: como os indicadores da economia poderiam ser melhorados? E a última: como os indicadores da economia global poderiam ser melhorados? É importante não apenas estar ciente de como as palavras que escolhemos influenciam a eficácia de nossa pergunta, mas também corresponder o escopo de uma pergunta às nossas necessidades e à capacidade da outra parte em respondê-la. Fechando este tópico, falamos sobre os elementos que compõem a arquitetura de perguntas poderosas, que são sua construção linguística, as suposições e o escopo. Um dos principais motivos por que os vendedores não fazem perguntas melhores é que lhes falta um plano. Em meus treinamentos, sempre que solicito a algum vendedor que dê um exemplo de uma pergunta poderosa pertinente às suas atividades de vendas, não raro essa pessoa move seus olhos para a esquerda, ou seja, está buscando memórias, quando o melhor seria para a direita, que significaria estar construindo. A grande sacada na elaboração de perguntas poderosas é primeiro definir que informação se procura saber, explorar, esclarecer e confirmar, e de quem e por quem ela será obtida. O segundo passo é construir uma lista de perguntas poderosas, considerando sua construção linguística e que tipo de perguntas são. Veremos a seguir isto. O terceiro passo é planejar o sequenciamento dessas perguntas. O quarto e último passo é listar as possíveis objeções e como tratá-las. Para facilitar o planejamento e o aprendizado, é comum a classificação ou caracterização das perguntas, principalmente pela informação que se busca. Contudo, em geral, encontramos uma classificação bastante livre. Assim, classificamos perguntas de situação quando é nosso objetivo descobrir a situação atual, existente, sobre algo ou alguma coisa no cliente. Da mesma forma, teremos perguntas de problema, perguntas de implicação, perguntas de influenciadores da oportunidade, e assim segue para os 10 tipos de perguntas que a HSS julga que são importantes. Você já ouviu falar sobre BUNT? BUNT é o acrônimo para Budget, que significa orçamento, Authority, autoridade, Need, necessidade e Time Frame, cronograma ou também urgência, criada há muito tempo pela IBM e que vem resistindo ao tempo. Um acrônimo é uma sigla, uma palavra, formada pela junção das primeiras letras ou a junção das sílabas iniciais de um grupo de palavras, que normalmente representam um título. Mas como e para que surgiu o acrônimo BUNT?
O BENT foi criado há muito tempo pela IBM e que vem resistindo ao tempo. A ideia da IBM foi estabelecer uma lista de perguntas que todo profissional de vendas deveria ser capaz de responder, ao menos provisoriamente, antes que um lead pudesse ser inserido no pipeline ou no funil de vendas. Tais leads eram considerados válidos se atendessem ao menos 3 dos 4 critérios. A grande verdade é que se você não tem respostas para todas as 4 perguntas, você ainda não investigou o suficiente. Desde então, muitas variações têm sido criadas, mas sempre com o mesmo objetivo básico. Temos o ANUM, criado por Authority, Need, Urgency and Money. Temos também CHAMP, que significa Challenges, os desafios que o cliente tem, Authority, Money e, por último, Priorization. Vamos falar agora sobre a arte do sequenciamento de perguntas poderosas, pois todo vendedor experiente sabe que o grande desafio não está no que perguntar, mas sim no como perguntar. Você já deve ter percebido, quando apresentamos os acrônimos BENT, ANUM e CHAMP, que a diferença entre eles está na sequência em que são feitas as perguntas. Mas você também já deve ter notado que não faz sentido começar uma conversa questionando sobre o budget, em seguida sobre a autoridade, e só depois sua necessidade e, por último, a sua prioridade e o cronograma. Vendedores experientes sabem que é mais eficiente e menos ofensivo a sequência NTBA. N de necessidade, T de time frame, B de budget e, por último, definir, procurar saber se a pessoa tem a devida autoridade para que o processo de compra avance. É fato que NTBA e CPMA são acrônimos ruins, mas aqui no Brasil a versão NUMA é boa. Olha só, podemos dizer NUMA boa e temos um excelente acrônimo. Por quê? N de necessidade, começamos perguntando, investigando a necessidade do cliente. U de urgência, precisamos saber qual é o grau de urgência dessa oportunidade, desse problema. Depois M de money, se há um budget já separado e definido. E por último, quem são as pessoas que vão participar do processo de tomada de decisão e se tem autoridade para isso. Mas nas interações de vendas, precisamos questionar os influenciadores da oportunidade sobre muitas coisas, não é mesmo? Haja visto os 10 tipos de perguntas da nossa classificação anterior, não se esquecendo de que como perguntar pode impactar profundamente o resultado de uma venda. Vamos acompanhar uma situação hipotética entre uma empresa e um cliente potencial assistindo a um rápido vídeo. A empresa HSS Químicos tem um projeto de ampliação da fábrica e pretende fazê-lo com alto grau de automação. A engenheira Duda é responsável pelo projeto e solicitou a visita de um vendedor da empresa XYZ para discutir sobre a aplicação de 10 medidores Coriolis. Assista à reunião e avalie se o final dela será positivo para o vendedor. Duda, agradeço muito por convidar a XYZ a participar deste projeto. Os requisitos técnicos que você elaborou estão muito bons, e os Coriolis estão muito bem dimensionados. Alguma funcionalidade especial que você está considerando? Não, nada especial. Mas olhando lá na frente, quando a planta já estiver rodando, como será o plano de verificação da integridade e calibração desses medidores? Ainda não pensamos nisso. Nem acreditamos que seja um problema que teremos. Os medidores da XYZ possuem a tecnologia Trovão que permite que sejam verificados na linha, sem parar o processo. Poxa, que legal! Não conhecia essa funcionalidade. Quanto pagaríamos a mais para ter esta funcionalidade nos 10 medidores que vamos adquirir?
É um valor adicional de 400 euros por instrumento. Nossa, isso seria um adicional de 20 mil reais que não prevemos no budget, e só para verificar a integridade dos medidores. Gostaram do vídeo? E o vendedor? Terá sucesso na venda? Claro que a resposta é negativa. Mas qual é o grande problema na abordagem adotada pelo vendedor? Vamos analisar a sequência e os tipos de perguntas realizadas por ele. Uma funcionalidade especial que você está considerando? Não, nada especial. Mas olhando lá na frente, quando a planta já estiver rodando, como será o plano de verificação da integridade e calibração desses medidores? Esta pergunta, alguma funcionalidade especial você está considerando? É uma pergunta do tipo fechada e uma pergunta de situação. Quando a engenheira responde não, que nada especial está sendo considerado, ele vem com uma próxima pergunta que é olhando lá na frente, blá 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 blá. Esta pergunta tem como objetivo identificar a existência de algum tipo de problema. E, portanto, classificamos essa pergunta como uma pergunta de problema. Ainda não pensamos nisso. Nem acreditamos que seja um problema que teremos. Os medidores da XYZ possuem a tecnologia Trovão que permite que sejam verificados na linha, sem parar o processo. A engenheira Duda não confirma ou desconhece a existência de algum problema referente à verificação e calibração dos medidores. Mas mesmo assim, o vendedor, como é muito comum com vendedores inexperientes, apresenta uma solução declarando uma vantagem que está disponível em seus equipamentos. Quando o vendedor informa o custo, a reação é extremamente negativa e previsível nessas situações, porque a engenheira Duda não crê que o benefício compensa os custos dessa funcionalidade nos equipamentos. Ela diz, nossa, não seria um adicional de 20 mil, blá, 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 blá. Nesse ponto do nosso vídeo é importante relembrarmos o conceito de valor. Valor é, na essência, um conceito simples. Benefícios menos custos em comparação com a melhor alternativa seguinte. Em outras palavras, as pessoas tomam decisão por comparação de valor e optam pelo maior. Portanto, o vendedor do nosso exemplo tem como única alternativa maximizar o benefício da sua solução. E ele pode fazer através de perguntas poderosas. Vejamos a seguir. Depois da primeira pergunta e a resposta da engenheira, ele poderia dizer: há produtos corrosivos que serão medidos e mesmo que as partes molhadas dos medidores foram corretamente selecionados, se ocorrerem variações de temperatura e concentração que saiam da faixa de compatibilidade dos tubos medidores, os mesmos serão afetados, o que causará erro e falha em algum momento da sua vida útil. Logo depois dessa afirmação, vem uma pergunta poderosa do tipo implicação ou impacto. Se isso acontecer, qual é a implicação de uma eventual parada inesperada do processo ou até mesmo da planta? Veja, uma pergunta aberta e uma pergunta de implicação. Se ela responder para você, para o vendedor, que isso nunca aconteceu antes, o vendedor poderia ainda dizer: se a manutenção executar em intervalos mais curtos de verificação ou de calibração desses medidores, qual o custo estimado em decorrência de parar o processo, retirar o medidor, descontaminar, realizar procedimentos burocráticos, envio, etc, etc, etc. Ou seja, mais uma pergunta aberta e mais uma pergunta de implicação. E por assim, poderia ser feita muitas outras perguntas de implicação ou impactos. Como exemplo, e como vocês resolveriam a situação de ficar sem a medição? Você já deve ter notado que esta série de perguntas de implicação tem como objetivo tornar o problema ainda maior e fazer com que o cliente deseje aquela funcionalidade que o vendedor tanto está querendo vender. Depois das perguntas de implicação, o vendedor poderia dizer:
Então você teria o interesse em uma forma de verificar a integridade do medidor sem parar o processo? Pois isso mitigaria o risco de uma parada da planta inesperada, na aquisição de medidores reserva ou de procedimentos burocráticos para tirar o equipamento da linha, descontaminar, etc, etc, etc? Essa é uma pergunta de necessidade de solução. Veja essa sequência de perguntas elaboradas pelo vendedor. Primeiro uma pergunta de situação, depois uma pergunta de problema, depois uma pergunta de implicação, aliás, várias perguntas de implicação e por fim uma pergunta de necessidade de solução. Situação S, problema P, implicação I, necessidade de solução N. SPIN. O diálogo é um diálogo da metodologia Spin Selling. O modelo Spin Selling é fruto de uma pesquisa de 12 anos e mais de 30 milhões de dólares feito há mais de 40 anos por Neil Hacken e sua equipe de pesquisadores. O modelo ou método Spin é, na essência, baseado no sequenciamento de perguntas poderosas que tem como objetivo guiar a compra, ou seja, o vendedor tem o domínio do processo de compra. Encerrando esse vídeo, gostaria de relembrar o que falamos. A importância de perguntas poderosas nos processos de vendas, principalmente de média e alta complexidade. O que são perguntas poderosas, seus benefícios e por que temos dificuldades em realizá-las com mais frequência. Também falamos sobre a arquitetura de perguntas poderosas, sua construção linguística, suposições e o escopo. Perguntas poderosas sobre BANT e outros acrônimos, principalmente o NUMA BOA. Encerramos o nosso vídeo com a arte do sequenciamento de perguntas poderosas e o que é a metodologia Spin Selling. Obrigado e um forte abraço.